Rapaziada, outro temazão clássico de prova, justiça. Como a gente já estava falando, a justiça é uma instituição, tá, que ela organiza a sociedade, ela literalmente organiza a sociedade. A justiça diz o que pode ser feito, o que não pode ser feito. A justiça nos passa valores. Então, quando a gente fala em Estado de Direito, a gente fala num Estado regulado por uma Constituição, por um conjunto de regras, tá? E o Estado, então, tem que fazer o quê? Fazer valer essas regras para todos. Por isso que é fundamental a gente compreender, e isso daqui tu vai anotar num papelzinho para poder se lembrar na hora da prova, o que significa o direito civil, que regula as relações privadas entre as pessoas. Os direitos individuais, direito de cada cidadão, o que cada um de nós pode fazer individualmente. Os direitos políticos, de participar de forma ativa da vida política. Os direitos humanos, tá? Que são os direitos para uma vida digna. O conceito de direitos humanos é fundamental. Vai ser questão de prova, vai aparecer na tua prova de redação direitos humanos. Então atenta com cuidado. E os direitos sociais, que são aqueles direitos que são pensados de forma coletiva. Pressupõe-se que a nossa sociedade tem que ter no mínimo isso: saúde, educação, seguridade, saneamento, segurança. São os direitos sociais e, portanto, pressupõe política pública. Os direitos sociais precisam de política pública. Dá uma olhadinha nesses conceitos que são muito importantes para a nossa prova, certo? Rapaziada, um monte de questões, um mínimo 7 questões sobre tecnologia e sociedade. É aquele tipo de questão que a gente não vai errar. Desde a Revolução Industrial no século XVIII, as tecnologias são cada vez mais presentes na nossa vida. Nós estamos nos comunicando aqui de altas distâncias por meio das tecnologias, ela está facilitando a vida. Mas nem toda tecnologia facilita, às vezes ela complica. Então, tu vai ter que analisar, no dia da prova do Enem, o impacto das tecnologias na vida social e no trabalho, como a gente se relaciona, e o que isso traz de bom e de ruim. E tu vai ter que analisar o que a questão está te colocando ali, se é encurtar caminhos para a gente reencontrar parentes, ou se é o distanciamento social gerado pelas tecnologias, porque a gente se vê pela internet, mas não se vê mais pessoalmente, fica enfiado o dia inteiro em casa e não enxerga as pessoas. Ou seja, tem coisas positivas e negativas. Tecnologia e ocupação do espaço. Peguei aqui como exemplo aquelas ilhas artificiais que são produzidas nos países árabes, especialmente em Dubai. Tá? A tecnologia permite a gente criar uma ilha, e não é só uma ilha para a gente passear, é uma ilha para construir gigantescos prédios, tudo promovido por alta tecnologia. Tem seus efeitos mágicos, estéticos, positivos, mas isso muda a circulação dos peixes, isso muda a maré, isso muda a migração dos animais, a migração dos alimentos, isso interfere na natureza, tu tem que avaliar. Tecnologia e territorialização da produção. Como é que a tecnologia influencia onde a gente vai produzir as coisas? É aquele produto comprado da China que chega rapidinho e tu não consegue entender. Alta tecnologia. Ou por que determinada empresa sai de um lugar para o outro? Porque ela tem logística, porque ela consegue produzir. A tecnologia influencia nesse processo e a gente tem que avaliar. E também como que as tecnologias interferem na produção de riquezas, na agricultura, na indústria, ou seja, cada vez mais as tecnologias estão presentes na nossa vida e elas interferem de maneira positiva ou de maneira negativa, tá? Outro aspecto fundamental é a gente atentar para os efeitos negativos. Eu trouxe aqui uma obra de arte que eu acho muito forte, embora ela é bela, mas ela é forte, que se chama O Peso de Pensamento, de um artista belga chamado de Thomas Leroy. Ela mostra como as tecnologias nos deixam cansados, é a sensação de cansaço, é a sociedade do cansaço nos colocando no chão. O peso do pensamento derruba o corpo. A gente fala bastante em adoecimento mental hoje em dia, né? É um dos impactos importantes das tecnologias, beleza? Não vamos errar essa questãozinha. Gente, para encaminhar nossa finalização, a gente já falou sobre o liberalismo, que é o tema clássico, então eu preciso conhecer os documentos fundadores da liberdade. No século XVIII a gente teve, tá, o Bill of Rights lá na Inglaterra, falando sobre direitos individuais, vida, liberdade, propriedade e direito de resistência a qualquer forma de expressão. Nos Estados Unidos, em 1776, a Declaração de Independência dizia que um governo tinha que ser feito nos modelos e nos interesses de um povo.
E esse povo tinha o direito de organizar a forma de governo que garantisse a sua felicidade. Foi uma renovação. E o documento mais famoso, e obviamente, dos mais importantes, na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, partindo da ideia de que todos nascem iguais perante a lei. E que a política serve, a organização política, um Estado, serve para a conservação desses direitos. Como? Olha só, a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência a qualquer forma de opressão. Então, é nosso direito resistir a qualquer forma de opressão. E lembrando, esses pensamentos, eles são pensamentos profundamente burgueses. Não são pensadores populares. É um pensamento burguês. É o individualismo, é o direito à propriedade e o direito de resistência a qualquer forma de opressão. Temas clássicos que sempre aparecem nas nossas provas. Certinho? Vamos lá. Exemplos de movimentos sociais. Luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na década de 1950, para os anos 60 e 70. O direito, a luta pelo direito à igualdade nos Estados Unidos, os direitos civis comandados por Martin Luther King. Movimentos sociais sempre aparecem em prova. No Brasil, a gente tem uma luta importante, que é a luta por moradia. São movimentos que atuam, um grupo que se organiza e demanda determinados direitos. Sempre aparece questão sobre movimentos sociais e a gente precisa conseguir identificar, certinho? Gente, papel dos meios de comunicação. Os meios de comunicação nos passam valores. E vai aparecer umas duas questões que pedem que tu analise que valores são esses que os meios de comunicação nos passam. Pode ser o patriotismo, pode ser o ódio a um determinado grupo. A propaganda nazista ensinava a odiar judeus, a odiar comunistas, a odiar deficientes físicos. Mas ela também pode mostrar estilo de vida. Olha essas imagens aqui, são propagandas dos anos 80 e 90. Essas duas aqui, ó, são propagandas de cigarro que relacionam o cigarro à felicidade. Olha como essa propaganda do Hollywood, ao sucesso com Hollywood. É um homem jovem, saudável, praticando esportes radicais. E a mulher, que tem a questão de gênero também. A mulher fazendo a sua função segundo essas questões de gênero dos anos 70. Philip Morris, que é uma marca de cigarro. E a mulher fuma o seu cigarro cuidando dos filhos da casa. Aqui tem gênero, né, mas também tem influência ideológica. Nós não imaginaríamos uma notícia, uma propaganda como essa, dizendo que saúde da criança e esportes radicais combinam com o uso de cigarro. Pelo contrário. E olha essa outra publicidade. Tá? É uma propaganda de produtos domésticos, de produtos de limpeza, é um amaciante. E aí tem uma figura feminina, feliz, apontando para o produto, em cima, né, de uma pilha de toalhas de roupa. E o slogan, o sonho de qualquer dona de casa. Segundo a propaganda, qual é o sonho das mulheres donas de casa? Uma roupa cheirosa. Percebam como a propaganda, ela mostra determinados valores. E como a gente vai assimilando a propaganda, a gente vai repetindo esses valores. Beleza? Questão que a gente não pode errar também. Certinho? Gente, justiça, Constituição, movimentos sociais são sempre caidores em prova. Como as principais constituições. Dá uma lembradinha na Constituição da Monarquia Brasileira, que teve como principal característica os chamados 4 poderes. Acima do Executivo, Legislativo e Judiciário, tinha um 4º poder, conhecido como o poder moderador, que estava acima de todos os outros. E lembrando, na Monarquia Brasileira só votava quem tinha dinheiro. Então, para ser cidadão no Brasil, tu tinha que ser rico. E a liberdade das pessoas estava vinculados à cor de pele. A população negra era escravizada e mesmo livre estava sujeito à escravidão na forma clandestina, porque não havia nenhum processo de proteção da população negra. Tá? Questão de Constituição sobre 84, perdão, Constituição de 1824, são questões recorrentes. Quando começa o período republicano, a gente tem a República Velha tendo uma Constituição em 1891. Principais características: 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas com modelo federalista. O nome do Brasil se tornou Estados Unidos do Brasil, para repetir os Estados Unidos. Então, cada estado tinha uma autonomia muito grande para legislar internamente. Outro ponto fundamental foi pela primeira vez a separação entre Estado e Igreja. A igreja agora seria coisa dos indivíduos. O Estado brasileiro não se preocuparia com a igreja. O Estado brasileiro se preocuparia apenas com os cidadãos brasileiros.
E o voto era baseado no coronelismo, que é um conceito que a gente já falou antes, certinho? Essa daqui é uma imagem clássica do chamado voto de cabresto. O coronel leva um cidadão pelo cabresto para obrigar a votar dentro do seu candidato, certo? Gente, para encaminhar a finalização, a Constituição de Vargas de 34 e a de 37. Vargas teve duas constituições. A primeira Constituição de 34, a novidade foi a incorporação do voto feminino, voto secreto e da justiça eleitoral. É a primeira vez que o voto vai ser secreto no Brasil para tentar evitar as fraudes eleitorais. E também dos direitos do trabalho e direitos sociais. Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira tinha um capítulo dos direitos do trabalhador. E a Constituição mais famosinha de Vargas é chamada de Constituição Polaca, de 37. Ela foi outorgada. Outorgada é imposta. Essa Constituição é a Constituição fascista, do Estado unitarista. É a ideia de que só existe um Estado, só um, que é o Brasil. Dentro dessa Constituição, tu tem a censura, tu tem o governo autoritário, mas a gente tem conquistas importantes, como a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, um livrinho que regula as regras de todas as atividades profissionais, a criação de um conselho para pesquisar sobre petróleo, tá? Um órgão para controlar a burocracia, tá? E um órgão para cuidar da história do Brasil, o SFAM, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, além de investimento na indústria de base, como CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Uma última coisinha, olha essa imagem aqui de Getúlio Vargas diante das crianças. As propagandas eram utilizadas como forma de humanizar os líderes autoritários. Vargas com criança sorridente mostra a imagem de um líder carismático e amado pelo povo. Vargas sempre utilizou dos meios de comunicação. E o último ponto fundamental, a prova do Enem é norteada a partir da Constituição que a gente tem hoje, a Constituição de 1988. Nessa Constituição, eu quero que vocês olhem isso daqui. Olhem os objetivos fundamentais do Brasil. Para que existe a República Brasileira? Fazer uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades. Promover o bem de todos sem nenhum tipo de preconceito. Por isso que na hora da redação, a redação vai te mostrar um problema no Brasil que tu tem que fazer o quê? Resolver como cidadão dentro de um Estado democrático de direito. Muita atenção para o artigo 5º dos direitos individuais, tá? E o artigo 6º dos direitos sociais. Qual que é o grande problema do Brasil nos anos 90 até a atualidade, pós-Constituição? Existem os direitos, olha aqui como direitos sociais: alimentação, trabalho, moradia, transporte, segurança, previdência, infância, maternidade, assistência a desamparados. Só que a gente não consegue executar esses direitos. Falta moradia, falta escola, falta segurança. Por isso que vários movimentos sociais surgem desde então. Pela defesa do povo indígena e de suas terras, pela defesa do meio ambiente e da proteção aos afetados por barragem e por luta por moradia. Por isso, muitos movimentos sociais vão atuar em busca dos seus direitos. Os direitos já existem, só que eles não conseguem ser executados. Beleza, rapaziada? Boa prova para todo mundo, tá? Desejo a vocês uma boa prova, bom restante de estudo e revisão. Aquele abraço, tchau, tchau.